E o Jornal da Tribuna de hoje começa falando do acidente com uma aeronave que caiu no bairro do Boqueirão, em Santos. Vamos direto para lá com a repórter Nina Barbosa, que fala ao vivo da rua Alexandre Herculano, onde aconteceu esse acidente. Nina. A plataforma de petróleo. Você, boa tarde a todos. A FAB acabou de confirmar que trata-se de uma aeronave, um helicóptero pequeno, que saiu do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estava indo para o Guarujá. Quando a aeronave, o piloto estava se preparando para o pouso, por causa do mau tempo, é que aconteceu o problema e essa tragédia que a gente está acompanhando aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. A gente está bem próximo aqui do local e o Ronaldo, que está do meu lado, ele dá aula numa academia que fica aqui na rua. Ele chegou desesperado atrás de informações. O que a gente sabe no primeiro momento é que foram atingindo casas e residências aqui e que essa academia não teria sido atingida. Eu vou conversar com o Ronaldo, que a gente viu ele bem aflito aqui. Ronaldo, você estava vindo trabalhar, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu estava trabalhando, dando aula de manhã, um amigo meu que é professor também me ligou, falando, tá tudo bem, o que aconteceu? Eu falei, não estou sabendo de nada. Ele, não, caiu um helicóptero na academia e destruiu a academia. Eu larguei tudo e vim para cá desesperado. Tem professores, alunos, enfim. Em busca de informações, ali não pôde passar, eu vim perguntar mais ou menos o que aconteceu. Ok, Ronaldo, obrigada, boa sorte. O Ronaldo vai aí ver se ele consegue algumas informações e a gente vou pedir para o Alex Ferreira mostrar aqui. A gente está vendo imagens do ar, de toda a situação difícil. Agora não tem mais aquela movimentação intensa de viaturas, do SAMU, de carros de resgate. Mas o que a gente sabe é que pelo menos 7 feridos foram levados para a Santa Casa. 3 pessoas já foram liberadas, né? Aqui é o bairro, todos nós conhecemos, o Boqueirão é um bairro que tem muitas residências e comércio também. O que a gente sabe é que 3 dessas residências foram atingidas. A Polícia Militar, ela colocou um bloqueio ali na frente, curiosos, até a imprensa não pode passar, porque para não atrapalhar o trabalho. A chuva aqui atrapalha um pouquinho o trabalho dos bombeiros. Agora há pouco a gente acompanhou a chegada de um caminhão do Exército e também equipes da aeronáutica que vieram dar o apoio. A FAB, que deu a informação de que trata-se de uma aeronave pequena que saiu do aeroporto Santos Dumont e estava indo para a base aérea em Guarujá, ela já abriu uma investigação para saber as causas do acidente. Agora é muito prematuro aí para a gente falar o que aconteceu. O que a gente sabe é que o tempo mudou, ventou muito durante a madrugada, começou a chover, então a gente sabe que esse mau tempo aí pode ter influenciado e muito no acidente, nessa tragédia que a gente está acompanhando. Aqui no Canal 3, nos semáforos próximos aqui, vários estão queimados. Porém, a CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego da cidade, eu vou pedir para o Alex Ferreira mostrar, está trabalhando aqui, até porque no começo as ambulâncias estavam tendo muitas dificuldades para poder passar, fazer aí o trabalho e conseguir levar as vítimas daqui. O trânsito agora está fluindo um pouquinho melhor, mas tem problemas, não aqui na Glicério, onde a gente está vendo agora, mas em outras ruas próximas ao Canal 3, que os semáforos estão queimados, aí estão parados. A gente continua aqui acompanhando, vou pedir para o Alex Ferreira mostrar mais um pouco. Agora não tem tanta gente, agora, mas antes, um pouquinho antes, muita gente que tinha saído para trabalhar voltou desesperada, porque queria saber o que tinha acontecido com a família, informações sobre parentes. Os bombeiros continuam fazendo o trabalho lá. Não, a gente não consegue identificar, são tantos destroços lá, a gente não consegue identificar se era um helicóptero, se era um jatinho, tanto que a gente só pôde dar essa informação quando a FAB confirmou que tratava-se de um helicóptero, uma aeronave pequena. E a gente passou essa informação para vocês. A gente vai continuar acompanhando aqui. A chuva atrapalha um pouquinho. O bloqueio foi feito pela Polícia Militar. E aqui a situação é um pouco menos agitada do que a gente viu há 1 hora atrás. Mas os bombeiros continuam trabalhando e a gente sabe que 7 vítimas saíram daqui para serem atendidas, Janaína. A Globo News conversou por telefone com um especialista em acidentes e com pessoas que moram perto do local onde o avião caiu, onde o helicóptero caiu.
alguns moradores, de acordo com as primeiras informações que a gente tem aqui, alguns vizinhos ali dessa região estavam reclamando de um forte cheiro de gás no bairro. Existe algum risco ainda para essa população por conta desse acidente ou não? Não sei se assim, o vazamento coincidir com essa parte gerando fogo aí, eu já teria algum problema. Agora, em princípio, é verificar se os locais das queixas não coincidem com o local da queda, né? Se coincidirem, deve ser informado imediatamente a companhia de gás para que ela tome as providências, bloquear as linhas, ou fazer os desvios que forem necessários. Mas só se houver uma coincidência entre o local das queixas e o local de queda da aeronave. O fio de gás deve ser avaliado sempre, né? Uma vez que há um reporte, a companhia sempre vai lá e verifica o que se trata. É de interesse de todos manter a segurança. Mas nesse caso em especial, se houver uma coincidência, merece uma certa urgência. Moacir, obrigado pela sua avaliação, está aqui com a gente volta a falar com você a qualquer momento, assim que a gente tiver mais dados também. A gente vai conversar agora com o Tiago Fernandes, ele tem um estabelecimento comercial ali perto e testemunhou aí o momento do acidente. Ô Tiago, bom dia para você, queria saber o que você viu. Então, a gente estava trabalhando aqui no restaurante e foi um estrondo forte, né, explodiu até dois vidros da frente do estabelecimento. Tiago, você viu e você ouviu esse estrondo? Como é que foi esse acidente? Eu escutei, a gente estava aqui, estava trabalhando, né? Foi um barulho muito forte. Foi um barulho bem forte mesmo. Uma coisa assim que a gente nunca tinha escutado. Então, todo mundo ficou muito preocupado com o que seria. Tiago, eu queria que você descrevesse como é que está a situação aí neste momento agora, né? Pelas imagens, a destruição foi muito grande, né? As ruas em volta aqui, elas estão todas fechadas, né? Desde aqui da Goiás Coveia de Abreu, que é onde se encontra o restaurante, que é quase uma quadra, né? Tá tudo fechado. Pelo outro lado também, né? Não para de entrar ambulância, nem um minuto. Uma ambulância atrás da outra passando. A gente, infelizmente, não dá para saber exatamente o que é. Você tem notícias de vítimas, né, ou de pessoas que estavam passando por ali e que acabaram te contando também como é que foi esse acidente e quantas vítimas e quem seriam essas vítimas? Porque, na verdade, o Corpo de Bombeiros já confirmou 10 vítimas nesse acidente, muito provavelmente pessoas que estavam em solo também, né? Então, pelo comentário aqui que tem na rua, foram 3 pessoas que realmente já faleceram, né, com o acidente, mas tem muita gente passando, então a gente viu, por exemplo, eu consegui ver uma pessoa que estava com a perna cortada, né? Então, assim, tem muita gente indo e vindo e muita ambulância entrando. E nós já recebemos a confirmação que, em nota, a FAB informou que um avião Cessna saiu às 10 horas da manhã do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, é um Cessna que seguia em direção ao aeroporto de Guarujá, a base aérea. Vamos agora com a repórter Nina Barbosa, que acompanha toda essa situação, toda essa movimentação, Nina. Oi, Janaína, nós continuamos aqui bem próximo ao local onde essa aeronave caiu. A informação que a gente tem é que 7 pessoas foram levadas daqui, feridas. A gente não tem informação sobre quem são as pessoas que estavam na aeronave. Como você disse, saiu lá do Rio de Janeiro, do Santos Dumont, estava indo para a base aérea de Guarujá e por conta do mau tempo, pelo menos é que a FAB aí colocou em nota, informou para a gente quando o piloto ia fazer o pouso, aí é que houve aí complicações e aconteceu toda essa tragédia que a gente está vendo aqui. Não temos informações sobre vítimas fatais nesse acidente. Por enquanto, são as pessoas que foram levadas daqui. A gente também está ao vivo na Globo News, passando essas informações e aqui o trânsito está liberado só nesse trechinho, mas a Polícia Militar ela fez um bloqueio para que as pessoas não se aproximassem muito do local onde caiu. Existia a suspeita de uma academia aqui num prédio de pelo menos 3 andares ter sido atingida com essa aeronave. Não está confirmado, viu? O que a gente sabe é que 3 casas, 3 residências foram atingidas e essas vítimas também não foi confirmado se elas estavam dentro das casas ou se elas estavam passando pela rua. A gente vê a equipe, olha, mais um caminhão
caminhão dos bombeiros chegando aqui, agora há pouco chegou um caminhão do Exército, equipes da Aeronáutica e mais um caminhão dos bombeiros. Mas a situação não é tão agitada como a gente viu há 1, 2 horas atrás, quando tudo começou. Por enquanto, aqui tem alguns curiosos, parentes que chegaram preocupados porque saíram cedo para trabalhar, souberam do que estava acontecendo e vieram para cá desesperados, atrás de informações, desesperados aí para saber o que tinha que acontecer. Nós estamos vendo aí imagem dos destroços do avião, tanto que a dificuldade foi grande para poder identificar. E esses destroços, essas imagens que vocês estão vendo agora são dentro de um prédio. Então, a gente ainda tem as informações precisas disso, a gente só sabe o que a gente viu por imagens também de moradores que se assustaram com o barulho e começaram a gravar, muita gente correndo, muito pânico por aqui. Afinal, uma situação que nunca ninguém viveu aqui. As pessoas deram depoimentos que parecia que prédios iam desabar, que o barulho foi muito intenso e gente que mora em bairros perto daqui conseguiu ouvir, distantes também conseguiram ouvir todo esse estrondo dessa aeronave que caiu. A aeronave é um Cessna, a FAB confirmou para a gente, trata-se de um monomotor, não tem informações sobre quem eram as pessoas que estavam nesse monomotor. A informação confirmada pela FAB é que ele saiu do Rio de Janeiro, do aeroporto Santos Dumont, e com destino em Guarujá, a base aérea de Guarujá. E quando o motorista se preparava aí para o piloto, se preparava para o pouso, aí toda essa complicação e o que a gente está vendo agora, está acompanhando. A gente vê ainda equipes trabalhando, carros, caminhões chegando, até um caminhão-pipa aqui com água chegou para fazer um suporte. As informações ainda não estão precisas, viu? A gente tenta conversar com os bombeiros, só que o policiamento militar fez um bloqueio por segurança. Agentes da CET também ajudam a fazer esse bloqueio porque o trânsito estava complicado. Agora já está fluindo melhor aqui na Glicério, na Avenida Francisco Glicério, na direção do local do acidente. Se há queda de energia aí no local, essa informação que você disse, inclusive no primeiro bloco aqui do jornal, que os semáforos também estavam desligados, isso se confirma? Olha, até pouco tempo atrás a confirmação era essa sim, de alguns semáforos aqui na região do Canal 3 estavam queimados, estava tendo problema aí com a energia. A gente não sabe atualizado se essa queda de energia ela foi restabelecida, Janaína. Ok, Nina. Bom, e os feridos, Nina, você pode confirmar quantos realmente foram os feridos? Porque as informações, elas estão sendo confirmadas aos poucos, né, Nina? A Nina está no local, apurando tudo isso e realmente, de momento em momento, essas informações, elas vão sendo confirmadas. Inclusive sobre a aeronave, que a gente acabou de confirmar, o número de feridos que eu queria que você reiterasse. São 7 pessoas feridas, elas foram levadas daqui por equipes do SAMU e ambulâncias. E 3 dessas 7 pessoas, elas já foram liberadas. É bom deixar claro que as vítimas que estavam na aeronave, a gente ainda não tem informação de quem eram, entendeu? A aeronave, a informação que a gente tem atualizada é que ela atingiu um prédio. Como você havia dito aí, Janaína, as informações, elas são desencontradas. Então, primeiro a gente tinha informação que eram 3 residências, aí aos poucos as autoridades competentes, as equipes que estão trabalhando aqui vão confirmando que até para eles é confuso, né? Porque a gente vê as imagens e não sabe como... Olha como está a área do acidente agora. Então, as informações são desencontradas, a todo momento chega a gente e eles vão atualizando e apurando aos poucos. A chuva começa a apertar um pouquinho aqui, o que dificulta o trabalho dos bombeiros, mas também atenua o problema de que teve incêndio, eles tiveram que combater o fogo aqui. Então, a chuva, ela ajuda por um lado e atrapalha por um outro, porque fica complicado o trabalho deles e também o trânsito, né, que eles precisam controlar aqui. Mas agora
a situação é bem menos agitada do que a gente viu há 1, 2 horas atrás, Janaína. Mas os bombeiros ainda estão trabalhando bastante e as equipes de emergência. Tá certo, Nina. Obrigado pelas suas informações e a qualquer momento nós podemos voltar com mais detalhes aí. Só mais uma pergunta, como que está o local neste momento? A gente vê agora trânsito, mas assim, o local do acidente. Janaína, as equipes de reportagem, elas não estão conseguindo chegar lá perto ainda, viu? Como eu já tinha dito, a Polícia Militar, ela colocou um bloqueio. Não está passando carro para lá, eles só permitem passar viaturas, ambulâncias e carros autorizados, como eu falei, o caminhão do Exército, um caminhão-pipa que chegou aqui, que a gente não sabe exatamente para que eles precisaram desse caminhão-pipa. Então, lá pertinho onde foi o local do acidente, onde a aeronave caiu, a gente está próximo, né? Mas não dá para visualizar os destroços exatamente onde ele caiu. As imagens que a gente tem do alto é que dá uma noção melhor de tudo o que aconteceu. O que a gente vê aqui são equipes da Polícia Militar, CET, bombeiros e até o Exército empenhadas para fazer esse trabalho de socorrer as vítimas, claro que essa é a principal preocupação e isso já foi feito. E agora de isolar o local para poder ter um trabalho de investigação, saber direitinho o que aconteceu, Janaína. E como você disse, né, Nina, a gente viu muita fumaça aí no local. A chuva, ela acabou com certeza contribuindo para esse acidente, mas também está ajudando a combater aí um incêndio de grandes proporções, né? Muito obrigada pelas informações, viu, Nina? E a gente volta a falar desta queda da aeronave no Canal 3 em Santos. Esta é a principal notícia hoje aqui no jornal e a gente conversa novamente com a repórter Nina Barbosa, que está lá no local. Nina. Oi, Janaína, foi impressionante a repercussão que esse caso tomou, porque as pessoas ouviram um estrondo muito forte e não sabiam o que estava acontecendo. Inclusive nas redes sociais, muita gente postando o que está acontecendo, que barulho é esse, gente achando que era um terremoto e pessoas desesperadas que já tinham saído para trabalhar, moram aqui perto, moram na região e vieram para saber o que estava acontecendo atrás de informações sobre parentes. A gente está aqui acompanhando de pertinho esse trabalho. A chuva, ela aumentou, apertou um pouquinho, ajuda o trabalho dos bombeiros na questão de que eles tiveram que combater aí o fogo, mas atrapalha por conta do trânsito, circulação de pessoas. Inclusive a Polícia Militar fez um bloqueio pouco distante do local exato do acidente para que as equipes possam trabalhar com tranquilidade. Atender as vítimas, claro, 7 delas foram levadas daqui para a Santa Casa, 3 já foram liberadas. A gente não tem informação sobre as vítimas que estavam na aeronave. Um monomotor que saiu às 10 horas da manhã do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em direção ao Guarujá, à base aérea de Guarujá. A gente sabe que 7 pessoas estavam aqui, não tem certeza se elas estavam dentro de casa ou se eram pessoas que passavam pela rua. Muitos moradores, muitas pessoas mandaram imagens, fotos, vídeos da hora, bem depois da hora do acidente. Mas o fato é que a maioria não tinha ideia do que estava acontecendo. Agora há pouco é que a FAB confirmou essa informação de que trata-se de um bimotor. A gente vê nas imagens, porque o que a gente vê de imagem só dá para notar os destroços, né? Mas oficialmente é o que a FAB, é esse modelo que está no ar que a FAB apontou como a aeronave de porte pequeno que caiu aqui no bairro do Boqueirão, em Santos, Janaína. Nina, deve ter sido realmente um estrondo muito grande, porque é uma aeronave, assim, talvez de médio porte, né? E realmente muitas pessoas devem ter se assustado aí com essa queda. Agora, Nina, a gente acompanha, tem imagens, inclusive, feitas por cinegrafistas amadores, né? Um pouco depois desse acidente, muita fumaça. Ainda bem que esse tempo, né, essa chuva, ajudou a controlar todo o incêndio, né? Porque senão esses estragos poderiam ser maiores ainda, né?
Janaína, a situação ela é mais tranquila, né? Quando a gente chegou, estava um movimento intenso de viaturas do SAMU levando as vítimas, vários carros de resgate. Agora já é um trabalho das equipes dos bombeiros aqui, de entender o que está acontecendo, de poder trabalhar em cima da área onde estão os destroços. As equipes continuam aqui, tanto dos bombeiros quanto do Exército, que acabou de chegar um caminhão para dar suporte nessa ajuda, e o bloqueio não deixa a gente se aproximar muito, mas dá para ter uma noção real, inclusive as imagens que as nossas equipes conseguiram fazer do alto dos prédios aqui, para poder mostrar exatamente como está a situação no local do acidente, e os vídeos, como você disse, que moradores mandaram para nossa redação, fotos, para a gente poder mostrar para vocês realmente o que estava acontecendo. A gente vai ver aí agora uma ilustração do trajeto que o avião fez às 10 horas da manhã, quando ele saiu do aeroporto Santos Dumont em direção à base aérea de Guarujá. A informação que a Fábio passou para a gente é a seguinte, que por conta do mau tempo, quando o piloto se preparava para fazer o pouso, é que houve a dificuldade aí e a aeronave caiu aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. O que a gente está vendo agora são as equipes trabalhando muito para tentar coordenar, coordenar e ver o que pode fazer para ajudar ainda mais. Agora tem uma informação atualizada que é o seguinte: agências internacionais já divulgam que dentro dessa aeronave podia estar o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. É uma informação que todas as agências de notícias internacionais colocaram, não é oficial, mas existe a possibilidade aí, uma possibilidade forte de que dentro dessa aeronave estava o candidato Eduardo Campos, um dos 3 candidatos que pontuam aí nas pesquisas. Ele estava com uma programação em Santos ele estava sendo esperado num evento aqui em Santos. Então, essa não é uma versão oficial, mas há fortes indícios de que dentro dessa aeronave estava Eduardo Campos, que ele estava sendo esperado no Santos Export, aqui o evento que está acontecendo, o evento portuário na cidade. Então, a gente tem essas informações de agências internacionais, e essa visita do candidato Eduardo Campos a Santos essa visita do candidato é uma visita que faz parte da agenda dele, fazia parte da agenda dele. A gente acompanha nos telejornais aí todo dia o que os candidatos presidenciáveis fazem todos os dias, e o Eduardo Campos, ele tinha aí uma agenda aqui em Santos para cumprir. Então, essa é uma informação que ela não é oficial, só que há fortes indícios aí dele ser um dos ocupantes dessa aeronave. A gente continua aqui, eu vou pedir para o Alex Ferreira mostrar um pouquinho. A situação já é um pouco mais tranquila, mas as equipes trabalham bastante. A aeronave que saiu lá do Rio de Janeiro, Santos Dumont, às 10 horas da manhã, e agora essa informação importante de que o candidato Eduardo Campos pode ser uma das pessoas que estavam dentro dessa aeronave. Até agora a gente não tinha essa informação. Não é uma informação oficial, certo, mas nos sites internacionais estão informando isso, e uma liderança política também confirmou que dentro dessa aeronave estava o candidato Eduardo Campos. Ele vinha cumprir aqui uma agenda, né? A agenda dos presidenciáveis que a gente acompanha todos os dias nos telejornais, e ele estava sendo esperado aqui em Santos. A aeronave saiu às 10 horas da manhã do Rio de Janeiro, e quando ia fazer o pouso, estava se preparando para o pouso na base aérea de Guarujá,
é que a aeronave caiu aqui no bairro do Boqueirão, Janaína. Tá certo, a gente continua apurando essa informação então que você acabou de dar, mas você tem a confirmação de algum morto, alguma pessoa morta ou não? Não, Janaína, a informação até agora é de que são 7 feridos que foram levar para a Santa Casa, mas com essa nova informação do presidenciável aí, do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, a gente vai esperar novas notícias atualizadas, até porque a gente não sabe ainda quem eram os ocupantes da aeronave. Essas 7 pessoas que foram socorridas são pessoas que estavam ou dentro das casas ou então gente que passava pela rua na hora que a aeronave caiu. Tá certo, Nina. A gente vê muito estrago mesmo. Bom, e agora nós vamos para a redação do Jornal Hoje com outras notícias. Bom, mas antes, Nina, eu gostaria que você dissesse mais um pouco dessa movimentação no local. As ruas estão interditadas, é bom refrisar isso, porque os motoristas eles devem evitar essa região, principalmente porque o canal 3, aí, como a gente pôde ver nessas outras entradas, está interditado, né? Apesar dos agentes da CT estarem monitorando esse trânsito, desviando, orientando os motoristas, é bom refrisar aí que os motoristas evitem essa região, né, Nina? Isso mesmo, Janaína, é bom evitar porque está muito complicado e isso também atrapalha bastante o trabalho das equipes. A Polícia Militar fez o bloqueio, mas ainda tem motorista passando por aqui. A gente sabe que é um bairro populoso, muitas residências, mas tem gente que não precisa passar por aqui e vem ver por curiosidade. Aqui na Glicério, o trânsito até que está tranquilo, está fluindo, né? Bem diferente do que a gente viu há uma hora atrás, quando as equipes, as ambulâncias passavam por aqui, as equipes de resgate para fazer o socorro das vítimas. Mas isso que você falou é super importante. O motorista evite passar por aqui, porque além dele ficar complicado para conseguir passar, transitar, atrapalha bastante o trabalho das equipes que estão aqui atuando, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CET, até o Exército chegou aqui para dar esse apoio, Janaína. Obrigada, então, por todas essas informações, Nina. E você continua aí no local, realmente acompanhando esse desfecho, ou enfim, colhendo mais informações precisas para nos passar. Muito obrigada.